Então, uma boa noite a todos. É de verdade uma alegria estar aqui. Me sinto em casa, acolhida, em um ambiente de muita paz. E que assim a gente possa, então, nessa noite, aprender, servindo, né, um pouquinho, escolhendo o tema sobre anjos guardiões. O objetivo da palestra é criarmos uma intimidade, conhecermos um pouco mais esse nosso amigo, esse nosso anjo guardião. E a gente começa com o tema fazendo esta pergunta: temos o hábito de conversar com o nosso anjo guardião? Que cada um de nós responda a si mesmo e questione durante a explanação doutrinária, a gente possa rever nossos conceitos e nos avaliarmos. O tema foi baseado, todo ele, no livro dos Espíritos, de Allan Kardec, das questões 489 a 521. A gente começa falando sobre a nossa evolução, aquilo que nós estamos vivendo, nossa trajetória. Se nós pegarmos a história, sabemos o quanto árduo é a nossa caminhada. Desde os primórdios, a nossa evolução, as dificuldades que temos de combater dentro de nós as nossas imperfeições, as nossas viciações. E diante dessa luta constante que nós estamos, nessa nossa evolução, Deus não nos deixou sozinhos. E aí nos fala, no livro dos Espíritos, de que Deus criou-nos simples e ignorantes, mas não nos deixou a esmo, sem uma proteção, sem um planejamento e sem finalidade. Ou seja, não criou-nos e disse, pronto, agora vai, Tudo está de acordo com o planejamento do nosso Pai, que é todo amor e bondade. Eu acho que às vezes nós temos o esquecimento de entender esse amor divino. Diante das dificuldades, diante das coisas que surgem, das nossas dúvidas, nossas inquietações, lembrarmos de que Deus é extremamente amoroso. E diante deste conhecimento, quando nós temos a consciência que tudo é amor, que até mesmo as dificuldades, as inconstâncias, as turbulências, é Deus nos mostrando um caminho e é o amor de Deus nos alertando, tudo fica mais leve, tudo faz sentido. Então a gente coloca de que Deus não vai nos atender pessoalmente conforme os nossos caprichos. Não colocou um mentor, um anjo guardião ao nosso lado simplesmente para que seja um mordomo nosso, alguém que fizesse as nossas vontades. Mas, por intermédio das suas leis imutáveis, de seus mensageiros, ele não nos desampara. Então existe alguém, um anjo guardião, um mentor, como nós queremos determinar o nome, que está ali para nos auxiliar, para não nos deixar desamparados. E esse termo, a questão do anjo, do mentor, não é de agora. Essa imagem, eu lembro que, como nasci católica, tinha nas certidões de nascimento, tinha nos quadros de paredes também, lembram? A gente tinha, só eu sou dessa idade, mas alguém lembra? Então, menos mal, Mas é algo que nos acompanha sempre, as crianças com um anjo ali, e lá na Bíblia, lá em Êxodo, no Antigo Testamento, então antes de Cristo, mais de 1000 anos antes, diz ali de que vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei.
Então, a gente entende de que é uma convicção de várias religiões, de várias crenças, e que está presente dentro da nossa caminhada evolutiva. No Livro dos Espíritos, na questão 489, pergunta a Kardec a espiritualidade. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Ele está ali questionando se realmente existe, né, o mentor, o anjo da guarda. E os espíritos respondem a Kardec: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito e o bom gênio. E continua: que se deve entender por anjo de guarda ou então anjo guardião? E os espíritos respondem: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. E aí que começa a fazer toda a diferença para que nós possamos compreender quem é esse nosso anjo guardião. Quando falamos em evolução, uma ordem mais elevada, a gente sabe que lá, né, do princípio, né, do átomo, estagiamos no mineral, vegetal, animal, e quando nos tornamos homens, continuamos a nossa evolução, até nos tornarmos anjos, querubins, serafins, e ainda nos tornarmos Cristos, né? Quem sabe? E eu, ouvindo Haroldo, eu imaginava assim, puxa, né, estamos aqui num estágio, a gente vai indo, vamos chegar almejando ser um anjo. E aí Haroldo fala que a evolução continua e que dentro das categorias de Cristos, aumenta ainda as categorias de Cristos. Aí eu fiquei desesperada, né? Porque tem dentro dos Cristos, né? E Jesus Cristo, ele é o governador da Terra. Significa de que vários lugares, cada planeta nesse universo, existe um Cristo que cuida, que governa. E nós temos o nosso anjo guardião. Então, conforme a necessidade, conforme a grandiosidade de proteção e amparo, aumenta-se, então, né, o grau de evolução desses mentores. Muito bem. O que é, então, os nossos anjos guardiões? Em que categoria que eles se encontram? Eles se encontram lá na questão do Livro dos Espíritos, na questão 107, que fala da segunda ordem. E fala que são bons espíritos. Quando a gente entende bons espíritos, a gente já quer se enquadrar, porque a gente também se acha que a gente é um pouquinho bom já, né? Mas quando a gente vai ler a descrição real do que é um bom espírito, a gente começa a ficar preocupado. Por que vem a ser um bom espírito? Da ordem dos mentores. A predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, segundo a sua categoria, os traços da existência corporal, quer na linguagem, quer nos hábitos, entre os quais se encontram mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Mas eles compreendem Deus e o infinito. Então, os espíritos, bons espíritos, a categoria de mentor, de anjo guardião, compreendem já Deus e o infinito. E já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é para eles fonte inefável ventura, não se alternando nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões. Mas todos ainda têm que passar por provas, até que atingem a perfeição absoluta. Como espíritos, sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que se tornam dignos dessa proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-la. Então, nós começamos a entender que essa categoria, que os nossos mentores, o nosso anjo guardião, ele está num outro patamar.
E também nós, com a nossa evolução, estamos dentro da lei do progresso, fadados, né, a evoluir, e aí sim poderemos, quem sabe, também sermos anjos mentores de irmãos que estão na evolução inferior a nós. Porque essa é a lei do universo, a lei do progresso. Não paramos nunca de trabalhar. E entendam que a felicidade real, hoje buscamos a felicidade dentro da nossa evolução, nos prazeres materiais, nos prazeres momentâneos, algumas paixões realizadas, mas sabemos que a felicidade real, né, ela é realizada e ela é percebida pelo bem que eles fazem, né? Que os espíritos fazem, pela felicidade que nós conseguimos dar aos outros ou pelo mal que impedimos de fazer. Isso sim é a felicidade real. Então, na 491, pergunta Kardec. Kardec é interessantíssimo, né? Porque ele é daquela pessoa que pergunta, investiga e vai lá e vai nas minúcias, né, dos detalhes para que a gente não tenha dúvidas. E ele pergunta, então, qual é que é a missão dos espíritos protetores? E a resposta é maravilhosa. A de um pai com relação aos filhos. Gente, aí a gente fica pensando, né? Jesus falou de Deus como um pai. E no aspecto, não no aspecto material, humano, que temos muitas fragilidades e erros, mas a questão de pai, o sentido real de dar a mão, de ensinar a caminhar, de ensinar os primeiros passos a comer, a ensinar o caminho do bem. Então, a missão desse espírito é de um pai para com o filho. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Muito bem, se ele tem essa missão de dar conselhos, nós escutamos? Não escutei, pai. A gente fica pensando, puxa, mas é tão fácil se mandasse a gente hoje com WhatsApp, tão fácil, né? Manda uma mensagem, ó, Lisete, faz assim, para de fazer isso, mandasse para nós alguma coisa escrita. E ele manda uma palestra, ele manda um amigo, ele manda uma leitura, ele vai mandando sinais, a gente não escuta, a gente não vê. Porque a gente acha que tinha que vir formal, de que tinha que vir escrito, uma carta antigamente, né? Alguma coisa que nós pudéssemos entender. Por quê? Porque nós não estamos entendendo como é que se dá essa conexão. Como é que funciona para que eu consiga escutá-lo, para que eu consiga ouvi-lo? De que maneira? Quando é que nós paramos um pouquinho no dia a dia para fazermos a conexão? Interessante que desde pequenos a gente escuta os pais falarem para a gente, né? A avó, o pai, a mãe, tem que rezar antes de dormir. Assim como dizem, tem que escovar os dentes, né? Esses hábitos, mas são hábitos muito sábios. Por que a gente tem que rezar antes de dormir? Porque quando a gente vai se deitar, o nosso corpo físico, ele descansa, é necessário. Mas o nosso espírito, a nossa alma, não tem necessidade de descanso. E ela vai, ligada ao corpo físico, vai passear, ou vai trabalhar, se eu estou muito conectado com o meu trabalho, se eu estou muito conectado com coisas ruins, com um filme terrível, com notícias ruins, a gente vai para lugares difíceis. Se eu tenho muita raiva, eu chego a brigar no meu sono, meu sonho, eu xingo. A gente vai para aquilo que a gente está sentindo. Então, o que faria a prece? A limpeza
do nosso pensamento, como a gente fez aqui antes de iniciar, e aí a gente começa a se conectar em outra sintonia, para que a gente possa, então, durante o nosso sono físico, ter visitas de amigos espirituais, do nosso mentor, para que a gente possa entender, né? Ele consegue nos dizer, olha, vamos fazer diferente, fique atento com tal coisa. É desta maneira. Então, nós precisamos fazer um upgrade, né? Sair dessa nossa vibração diária, pesada, conturbada, agitada, para que eles possam se aproximar de nós. Eu fico imaginando o trabalho que deve ter um mentor para se aproximar até de trabalhadores numa casa espírita, porque a gente também vive, né, preocupado, angustiados, a dificuldade que eles têm de adentrar a nossa esfera, nosso orbe aqui. Como disse um palestrante, imaginem como é que é o nosso orbe, se o que mais vende no mundo é armas e drogas. Como é que é a nossa vibração nesse nosso planeta? Então, cabe a cada um de nós a limpeza individual, para que durante o nosso sono físico, que é o momento onde nós estaremos mais sutis, onde nós estaremos mais leves, a gente consiga escutá-los. Na dificuldade, o hábito de parar tudo, abrir uma mensagem, abrir o evangelho, fazer uma prece, para que a gente consiga, então, chamar aquela proteção, para que a gente consiga, então, ir adiante. Na 492, Kardec continua perguntando aos benfeitores, o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o nascimento? Desde que a gente nasce, e olha a resposta que nos dão. Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Que amor, que dedicação. Já nos conhecem, né, de outros carnavais, como diz a nossa como é que se diz quando a pessoa, nosso ditado popular, né? Isso aí. Nos conhece há muito tempo, de outras encarnações, e nos acompanha vibrando, incentivando, inclusive no mundo espiritual, quando nós temos, né, já conseguimos organizar a nossa encarnação. Na 495, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? E aí a resposta, afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não abandona completamente, sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. E aí a gente lembra daquela passagem, a parábola do filho pródigo no Evangelho. E eu acho essa passagem tão maravilhosa, porque quando o filho foi embora de casa, e naquela época, o filho pegar a sua herança era uma coisa muito grave, era um rompimento com os laços familiares, e ele pede a sua herança e vai embora. E a gente faz a interpretação de que somos nós saindo da casa do pai, somos nós nos afastando de Deus. Então, assim como o filho pródigo se afasta, né, do pai, nós nos afastamos de Deus. E chegando diante da vida, né, o filho viu, através do sofrimento, se arrepende, começa a dor a mostrar-lhe que talvez os próprios funcionários da casa do pai se alimentavam melhor que ele. A palavra que é utilizada é caindo em si. O filho cai em si, ou seja, quando nós nos afastamos de Deus e através da dor, das dificuldades, nós caímos em si e pensamos, eu tenho que voltar para o meu pai, eu tenho que voltar para a casa de meu pai, lá eu estava melhor.
O que acontece quando ele resolve voltar? O pai sai, né, a abraçá-lo, vai de encontro a ele abraçá-lo. Assim é Deus. Nos recebe de braços abertos e faz uma festa, porque o filho retornou. Então, da mesma forma, quando nós nos afastamos, os nossos mentores, o nosso anjo guardião fica ali, nos aguardando até cairmos em si e pedirmos, né, para que retorne junto de nós. Ainda continua Santo Agostinho no comentário nessa questão 495. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é uma ideia bastante consoladora? E aí agora a gente pode pensar nos nossos melhores amigos, nas pessoas que nós temos uma afinidade querida, que quando a gente tem algum problema, a gente liga, a gente vai atrás, a gente vai tomar um chimarrão, vai conversar, vai se abrir. Nós temos um amigo espiritual com uma intimidade muito maior, com um bem-querer muito maior, ou tanto quanto ao nosso melhor amigo que nós temos. Continua Santo Agostinho. Sim, onde quer que estiverdes, o vosso anjo estará convosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo, que não podeis ver, mas do qual a vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. E aí Santo Agostinho faz essa exclamação maravilhosa, diz assim, ó, se conhecesseis bem essa verdade, se nós tivéssemos a consciência real disso tudo, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? E ele segue dizendo que quantas vezes, talvez no dia solene, né, a gente não poderia ver o nosso anjo constrangido a nos observar, a dizer assim, não te aconselhei isto, fulano, mas tu fizeste o contrário, né? Eu não te mostrei o abismo, fulano. Contudo, a gente se jogou no abismo. Não fiz ecoar na tua consciência a tua voz da verdade. Não estava lá na nossa consciência o que nós deveríamos de fazer. Ele fala, mas tu preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele, como um pai vela pelo filho. Sente-se feliz quando vê no bom caminho e chora quando os seus conselhos são desprezados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis então mais forte e mais felizes. Ele nos fala, não fiquem preocupados em me chamar muito, e ficar me perguntando, me chamando, me ajuda, me dá esse conselho, me intua. Não fica preocupado em ficar atrapalhando com as nossas perguntas. Ao contrário, ele fala, cria esse vínculo, cria esse laço mais forte, como se nós tivéssemos a certeza, vem aqui, senta comigo, vamos viajar, vamos conversar, vamos lá, me ajuda. Cria esse vínculo com esse nosso amigo espiritual. E não é importante saber se é mulher, se é homem, se é Maria, se é João, se é José. Não importa o nome, a característica, se é jovem, se é velho, se é amarelo, se é vermelho. Não importa isso. O que importa é a conexão real e a sensibilidade de que está junto de nós. Aí nos fala que o protetor não deixa o seu tutelado à mercê de outro espírito que queira lhe fazer um mal.
O protegido, já dissemos, é que quem entra na faixa do inimigo, atraindo-o. O encarnado chama pelo procedimento e eles estão muito atentos, atendendo pela lei dos afins. Então, o que é os afins? Por que é a necessidade da nossa evolução? Por que a doutrina espírita e tantas religiões, elas solicitam e pedem para que haja uma modificação, uma mudança de comportamento, uma mudança de sentimentos, né? Uma evolução dentro dos princípios de Jesus? Por que será que esse é o ensinamento? Para que a gente consiga modificar, né, aquilo que nós estamos vibrando, aquilo que nós estamos sentindo, porque nós somos imã. Semelhante atrai semelhante, nós atraímos, né? Então, como é que eu vou ter um grupo hoje, um grupo de amigos na fase que eu estou, né? Dessa encarnação não precisei me preocupar com isso, mas digamos que amigos drogados, viciados em droga. Eu não vou conseguir estar naquela configuração porque não tenho afinidade, não me diz mais respeito. Mas eu me dou muito bem estando aqui com espíritas, com amigos. Eu vibro com isso, eu fico feliz. São afinidades, têm o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. Então, seja para o bem, seja para o mal, eu é que faço essa mudança para que eu afaste os inimigos espirituais, aqueles que ficam ali fazendo com que a gente, né, faça as coisas equivocadas. É necessário essa vigilância, esse querer mudar. E aí sim, no momento que eu estou predisposta à mudança, o nosso mentor está lá atento para que possa nos ajudar naquilo que for necessário. Ainda na 501, me desculpem pela leitura, mas eu acho muito importante tirar, né, a expositora, que ninguém é palestrante, mas tirar a Lisete da função e apenas mostrar o que Kardec fala. E é lindo o texto. Então, eu acho importantíssimo a gente ter esse conhecimento e aprofundar, e ler mais vezes em casa e reler, porque é maravilhoso. Na questão 501, por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protege, não nos faz de modo ostensivo? Ou seja, Kardec perguntou, por que não manda o WhatsApp? Por que não manda as coisas, né? Ah, fulano, me disseram assim, 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 tu tem que fazer isso. Por que não? Diz o seguinte, se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, a gente não ia fazer nada, né? Não obrarias por nós mesmos. E o vosso espírito não ia progredir. A gente ia ficar colando, né? Cola na escola. Ah, vou ver o que o colega fez. Ele estudou, eu não estudei, eu vou fazer cola, mas não aprendi. Então, não vale. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que se exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. Chega um momento que a gente larga a mãozinha, chega um momento em que a gente tira a rodinha da bicicleta, que a gente tira a mão da bicicletinha, a pessoa anda sozinha, a criança anda sozinha. Então, por isso não é ostensivo. E o que é mais importante nisso tudo, eles prezam, a gente vai ler agora a seguinte, a ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o quê? O livre-arbítrio. Então, não adianta aquela coisa de que eu vou procurar um médium, uma cartomante, enfim, lá, qualquer coisa que diga alguma coisa, me falar, olha, o que eu faço? Eu caso, eu separo, eu tenho filho, eu troco de emprego. Jamais, fique muito claro, um espírito de luz, os bons espíritos que a gente descreveu, farão essa interferência nas nossas vidas. Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. E aí quem faz? Talvez sejam espíritos de categoria inferior, que assim como podem acertar, podem errar. Porque os de luz jamais dirão para nós o que fazermos, né, nos conduzindo e não nos dando escolhas. E nos diz o seguinte, porquanto se não tivesses responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus.
Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos librada, advertindo do perigo. Então, os espíritos mentores, espíritos de luz, respeitam o nosso livre-arbítrio, não impõem, não oprimem, não fazem por nós o trabalho que nos compete fazer. São imparciais, não concedem privilégios. Por mais que nos amem, os nossos tutelados, não atendem aos nossos caprichos, não interferem nas provas e expiações. São os amigos mais seguros e devotados. Nos acompanham em todos os locais e nos socorrem nas horas de perigo. É Ele que faz a conexão com o nosso Pai Maior. É Ele que intervém, que faz as reuniões, provavelmente, que vai lá, olha, vamos pensar na fulana. Ele intervém, ele tem esse poder de estar trabalhando para que possamos receber o amparo necessário. Na questão 910, Kardec continua. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar as suas paixões? Ou seja, pode o homem, né, através dessa assistência de um mentor, nosso anjo guardião, vencer as nossas paixões, nossos vícios, nossas dificuldades? A gente consegue ou não? E aí nos fala, se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. O que é pedir com sinceridade? Vamos refletir, porque é como assim, ó. Me ajuda, eu quero falar inglês. Mas eu não quero fazer nada para isso. Então, eu não quero falar inglês. Me ajuda, eu quero tocar uma harpa. Mas eu nem tenho harpa, né? Então, nunca vi uma harpa na minha vida. Eu não quero de verdade tocar uma harpa. Então, quando eu peço para que eu consiga superar alguma viciação, alguma dificuldade, conseguir perdoar, conseguir não ter inveja, não ser tão competitiva, não ser tão vaidosa, enfim, quando eu realmente peço, eu quero isso, é de coração, porque no momento que a sinceridade é real, diz ali, os espíritos virão certamente em auxílio, porque é a missão deles. Continuamos com Kardec. Interrogai os vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não pensais em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Eles nos conhecem muito bem, até mais do que nós mesmos. Então, não conseguiremos enganá-los. Pensai no futuro. Procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornarei as vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias. Segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Não sejas rebeldes aos conselhos espirituais que venham ao teu encontro, até por intermédio de amigos. Os protetores espirituais usam todos os meios para chegarem ao objetivo de educar e instruir os seus tutelados, sem esquecerem o amor, força divina. Então, quando a gente pede alguma coisa, já que não vem por carta, já que não vem por telegrama, já que não vem por WhatsApp, já que não vem por nada, quando a gente tem um objetivo e nós pedimos com sinceridade, fiquemos atentos aos sinais. Aos sinais. E o que é comum? A gente se revoltar quando alguma coisa que a gente gostaria que acontecesse não dá certo. Não entendendo que são sinais de que não era para ser, de que o amor de Deus
está imperando em tudo, está ali para nos mostrar outro caminho. De termos atentos às coisas que acontecem, nos colocando, então, abertos a compreender o que é melhor para todos nós. Respeita a vida e tem certeza de que em torno de ti se encontram testemunhas inúmeras, assistindo todos os teus feitos e te dando conselhos para acertares mais. A gente tem uma plateia de amigos espirituais, nosso mentor, está ali vibrando por nós, torcendo pela gente, estão ali querendo que a gente acerte. Eles não se revoltam com a dureza do coração. Trabalha mais para que entendas o motivo pelo qual estão te dando opiniões, mesmo ocultamente. Isso ocorre por ordem de Deus, sob a influência de Jesus. Não precisas desesperar em nenhuma das situações por que venhas a passar. Vamos ler de novo. Não precisas desesperar em nenhuma das situações por que venhas a passar. Perto de ti se encontra a solução ocultamente. Medita. Silencia a mente. Busca, espera e usa a fé. Que a solução não tardará. Deus é Pai. Muito mais do que pensas. E não esquece os seus filhos do coração. E a gente encerra com essa pergunta. Temos o hábito de conversar com o nosso anjo guardião? Que esse trabalho da noite traga a todos nós o entendimento, a afinidade maior com esse nosso mentor, enviado por Deus, pelo nosso Mestre Jesus, para estar de mão dadas, nos ajudando. Não nos esqueçamos diante das alegrias, das dificuldades. Que saibamos ouvi-lo sempre, porque ele quer nos ajudar. Que assim seja.